Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para nós estar aqui hoje. É um dia emocionante para nós no Sejur. É um filho, né, que nasceu e fruto do trabalho de muitas pessoas. Enfim, é uma alegria muito grande para nós. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né, procuradores, residentes, servidores da casa que vieram aqui prestigiar o evento, o lançamento da revista. Agradecer ao gabinete, aqui no nome do subprocurador-geral do Estado, Fernando Barbalho, pelo apoio, enfim, e pela presença aqui hoje. Agradecer ao Dr. Letácio Jansen, coordenador da nossa revista da PGE, ao nosso palestrante Flávio Amaral Garcia, que em breve vai fazer sua exposição. Explicar que a gente primeiro vai apresentar a vocês a revista brevemente, para vocês conhecerem. Ela já está no ar, então a gente vai mostrar aqui o site que já está online, e vocês vão poder depois acessar pelo celular, etc. A gente vai passear aqui pela revista e depois passar a palavra para o doutor Flávio para fazer a sua exposição. Queria também fazer aqui uma breve propaganda. O professor Flávio publicou esse livro, Licitações e Contratos Administrativos, e cedeu esse exemplar para vocês, que a gente vai... É a 5ª edição, claro, a nova edição dele, e a gente vai publicar, vai sortear ao final do evento. Então, vocês receberam aí um númerozinho para o sorteio. Alguém não recebeu, gente? Eu. Percebi que houve uma tensão. Aqueles que não receberam, então, nossa equipe vai procurar vocês para entregar o númerozinho para o sorteio. Fiquem calmos, que todos vão poder participar. E, então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra. Queria agradecer também a presença do professor Toshimo Kai, revisor da nossa revista eletrônica, que veio de São Paulo aqui. A gente fica muito feliz pela sua presença. O professor Toshimo Kai é revisor da revista e brilhante professor, enfim, e a gente fica feliz, espera que ele possa também publicar conosco, né? Assim, as portas aqui da Procuradoria, do Sejur estão abertas, professor, para a nossa parceria. Ficamos muito felizes de tê-lo aqui. Obrigada pela vinda. E vou passar, então, a palavra agora para o Anderson Schreiber, que vai fazer a apresentação da revista. Boa tarde a todos. Vai ser muito rápido, a gente vai só explicar um pouquinho da revista. Ela está no ar desde hoje de manhã, aberta para todos acessarem. O endereço vai circular para todos por um e-mail oficial do Sejur, mas a gente queria mostrar para vocês porque, enfim, é fruto de um esforço coletivo muito grande do Centro de Estudos. É um dia de festa hoje para nós. A gente conseguiu até o Phil Collins para tocar no Maracanã como parte do nosso evento. Então, a gente queria aproveitar isso e mostrar um pouquinho da revista. Por que a gente decidiu fazer, né, a gente, Procuradoria, decidiu fazer uma revista eletrônica, né? Afinal de contas, a gente já tem uma revista física, que é a Revista de Direito da Procuradoria-Geral, que é a revista jurídica mais antiga ainda em circulação no Brasil. Ela é um marco na bibliografia jurídica brasileira. O primeiro artigo do Eli Lopes Meirelles foi publicado na Revista de Direito da Procuradoria-Geral, uma revista que está cada vez mais pulsante. A gente acabou de reduzir, está aqui o doutor Letácio Jansen, que é o coordenador editorial da revista. A gente acabou de reduzir o prazo, de novo, para ela sair com mais frequência ao longo do ano, não ser apenas anual o volume, mas voltar a ser semestral. E acho que, em algum momento, a gente vai conseguir que ela seja quadrimestral, e a gente depende um pouco de tempos da imprensa oficial para isso, mas a gente vai tentar fazer essa periodicidade cada vez maior. Ou seja, a revista física está cada vez mais importante para nós. Então, por que criar uma revista eletrônica, né? Existe uma mudança muito grande no cenário de revistas jurídicas no Brasil e acadêmicas de maneira geral, que foi a criação pela CAPES de um índice de qualificação das revistas, que não sei se todos conhecem, mas se chama Qualis. Então, uma revista é classificada dentro do Qualis para ser Qualis A, Qualis B, Qualis A1, A2, A3, enfim. Tem toda uma classificação dessas revistas. E o principal critério usado para classificar essas revistas é a exogenia, ou seja, é você ter membros de diferentes unidades da federação compondo, seja o conselho editorial, seja o grupo de autores que publicam na revista, seja o grupo de revisores que faz a revisão no blind review de cada artigo.
Então, para adequar a nossa revista física, que é essa nossa revista, que é uma tradição, é um tesouro nosso, aos critérios da Qualis, a gente teria que praticamente deturpar a revista. Ela hoje é uma revista de procuradores, ela é uma revista da nossa casa, que exprime o pensamento da nossa casa, o que há de mais inovador na nossa casa. 100% do conselho editorial é formado por procuradores, a maioria dos volumes sai com uma ampla maioria de artigos de procuradores. Todo mundo que já estudou para um concurso da Procuradoria sabe que é uma leitura fundamental para os concursos, porque ela realmente é um símbolo da casa, ela exprime o pensamento da casa. A revista, para atender o Qualis, não poderia ser assim, e a gente achou por bem criar um outro veículo. Conversando com o gabinete, a gente chegou a essa decisão de criar um outro veículo, que é essa revista eletrônica, que vai ter um outro perfil, é eletrônica, não tem via física, ela tem um pouco mais de atualidade por ser eletrônica, sai um pouco mais rápido, mas, por outro lado, ela vai ter menos artigos de procuradores, o conselho editorial é muito mais plural, o conselho de revisores, aqui representado pelo brilhantismo do professor Toshio Mukai, que veio de São Paulo para prestigiar, exclusivamente para prestigiar o nosso evento, professor, muito obrigado, é formado essencialmente por pessoas de fora, 75% de cada órgão da revista é formado por pessoas de fora da Procuradoria, de fora da Unidade de Federação Rio de Janeiro. Então, para atender esses critérios, que são os critérios Qualisar, a gente precisava ter um outro veículo, e assim surgiu a ideia da revista eletrônica. Esse é o primeiro volume inaugural da revista eletrônica. Todo volume vai sair com uma imagem antiga do Rio de Janeiro, porque a gente é orgulhoso mesmo da cidade, então vai sair todos os volumes vão ter uma imagem antiga. É sempre bastante antiga para superar o prazo dos direitos autorais, para a gente não ter problema. Então, esse primeiro volume é uma pintura do Toné, de 1830, enfim, é lindo. E aí vem as seções doutrina, a gente vai ter esse primeiro volume, por exemplo, artigos do Fred Didier, Luiz Roberto Barroso e Aline Osório, o professor Flávio Amaral, que está aqui na mesa e vai palestrar hoje exatamente sobre esse tema. Tem um artigo no volume inaugural que eu recomendo a todos a leitura. Vitor Farjala, procurador que foi durante muitos anos, é o eterno chefe da nossa Procuradoria Trabalhista, escreveu um artigo muito provocador sobre a reforma trabalhista. Maria Silvia de Pietro, Carla Amado Gomes, que é uma professora de Portugal, Carlos Arissundi, professor Letácio Jansen, que está aqui, uma referência nacional e até para o exterior no direito monetário, Marçal Justen Filho, Christian Stark, que é um professor alemão que esteve aqui falando no Congresso Internacional, Jack Garvey também, sobre arbitragem, esteve aqui falando no Congresso Internacional. Então, são artigos, como vocês veem, de fontes variadas, origens variadas, não é uma revista, é uma revista da Procuradoria, naturalmente, mas é uma revista com uma autoria muito ampla e de diversos estados da Federação. Em todo volume, a gente vai ter uma seção de atualidades, com matérias que estão sendo atuais naquele momento em que o volume da revista sai. Esses artigos são pequenas, na verdade, são pequenas notícias de 1, 2 páginas sobre algum tema atual, escrita normalmente por um procurador membro do conselho ou por algum autor convidado. Né? Aqui a gente está tendo de restrição de doação de sangue a homossexuais e a questão do ISS no município do Rio. A gente tem também uma seção memória, que nesse primeiro volume, uma homenagem justíssima que a gente fez ao professor Diogo de Figueiredo, vem uma palestra dele de 2014, no 7º Congresso de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, sobre o papel dos princípios na reconstrução do direito administrativo pós-moderno. Então, é um vídeo, basta clicar e assistir. E a gente vai ter também uma sessão, Claunir, pode descer um pouco mais, sessão de palestras, tá? Ali embaixo, que vai reunir vídeos de algumas palestras que aconteceram no período, aqui sempre no auditório da Procuradoria, e que a gente está disponibilizando para o público dentro da revista. Nesse volume inaugural, temos palestras do Luciano Ferraz sobre direito em tempos de crise, o professor Rodrigo Mascarenhas, que está aqui na mesa, deu uma palestra provocadora sobre a judicialização das políticas públicas, e também foi selecionada aí, pelos revisores para integrar o quadro desse primeiro volume, professor Gustavo Tepedino, concretização dos princípios, professor Ricardo Lira, advocacia pública e privada. Né? Então, tem todas essas sessões, esqueci alguma, é tanta sessão que às vezes eu esqueço, não esqueci nenhuma, não. Né? Então, são essas as sessões que compõem a revista: atualidades, memória, doutrina nacional e estrangeira, e a parte de
de palestras que contém esses vídeos. Então, é uma revista super moderna, qualquer um pode submeter artigo, tem uma aba lá no final, submeta o seu artigo, ela está toda em português e inglês, lá no alto tem uma opção de clicar em inglês. Aqui é o submeta o seu artigo, aí você preenche os dados, nome completo, título, e faz o upload do artigo sem o nome do autor, porque a revisão é desidentificada, passa por 2 revisores sem identificação do autor. Então, tudo isso você pode fazer através do site. Clica lá no inglês para ver se está funcionando, Claunir, que lá em cima, lá no alto, em cima lá tem o inglês, está vendo? Tem um contraste ali para melhorar a acessibilidade, tem o inglês também funcionando aí, graças a Deus, Deus é grande, está funcionando bem. Então, a revista assim, é um grande acontecimento para a gente, ela vai ser quadrimestral, ela vai sair de 4 em 4 meses. Várias pessoas trabalharam nela, algumas delas estão aqui, eu não podia deixar de registrar o agradecimento. Vou começar pelas pessoas que foram mais importantes, que são os residentes jurídicos do Sejur, especialmente a Mariana Brito, que está aqui, que trabalhou intensamente na revista, a Thaís, que está aqui também, o Rodrigo da Guia está aqui, o Rodrigo participou também intensamente, e a Elizabeth, que compõe a coordenadoria editorial. Luísa também ajudou, não sei se está aí. Algumas pessoas... No Sejur não tem muito isso, né? As coisas vão acontecendo, vai todo mundo parando para ajudar. Então, muita gente ajudou, mas eu queria homenagear essas pessoas que eu mencionei, que se dedicaram imensamente, e pedir uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, porque sem vocês isso não tinha se tornado realidade. A gente estava lá com 1000 outros projetos, quer dizer, a visão de uma revista eletrônica moderna veio muito da contribuição de vocês, então, obrigado imensamente. Quero registrar também as pessoas que participam do conselho editorial da revista, que são a professora Carla Amado, professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em memória, professor Ingo Sarlet, professor Jesus Rodano Fraga, o ministro Luiz Roberto Barroso, a professora Maria Silvia de Pietro, professor Nelson Nery Júnior. Quero, mais uma vez, agradecer também aos membros do Conselho Executivo da revista, que são a Patrícia Perrone Campos Melo, que não está aqui hoje, não pode estar, porque está em Brasília, ela é assessora no Supremo Tribunal Federal, então está em Brasília para um julgamento importante, mas é a presidente do Conselho Executivo. A Ana Carolina Miguel Pereira, que está aqui em algum lugar, lá no cantinho, se escondeu. Obrigado, Ana. Ana foi fundamental. Bruno Terra de Moraes. Quem estiver aí, me avisa, que eu não sei se estou vendo. Daniel Peralta, Fernando Frois. Daniel está ali. Obrigado, Daniel. Daniel foi fundamental. Fernando Frois, Júlia Riffer, Júlia Carneiro, que está ali também em algum lugar. Está ali. Obrigado, Júlia. E o Vitor Campos. Cadê o Vitor? Eu vi o Vitor também. Está ali. Vitor, então, uma salva de palmas para vocês também, que arrebentaram. Na elaboração. E quero, por fim, pedir a vocês que, uma vez recebido o e-mail do Sejur, com os dados e o endereço da revista, divulguem a revista. A gente vai divulgar uma imagem para quem quiser divulgar em Facebook, Instagram, não sei mais o que, Tinder, Happn, pode divulgar no negócio todo. Vamos fazer essa revista circular, as pessoas acessarem. A gente tem medidores para ver quantos acessos a gente teve em cada artigo, em cada seção da revista. Então, é muito importante a gente fazer circular. E, por fim, quero convidar a todos já para a agenda. A gente ainda não divulgou, mas já queria que vocês todos anotassem. Dia 8 de março, a gente vai ter um evento aqui no auditório, que está sendo também tratado com muito carinho pelo Sejur, que é o evento A Mulher e o Direito, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então, só com mulheres na mesa. Fernando, você está vetado, não vai poder participar da mesa, mas vai ser um evento muito bacana, com pessoas de fora vindo falar. Enfim, quero já deixar vocês, vai ser 8 de março, 11 horas da manhã. Tá bom? Obrigado a todos pela presença. Então, eu vou passar aqui a palavra ao doutor Fernando Barbalho. Gente, muito rápido. Eu virei o papagaio de pirata oficial do Sejur.
né? Assim, passei muito tempo sem conseguir vir aos eventos do Sejur, nessa gestão, na gestão passada, nessa gestão menos, mas na gestão passada a gente sempre fica correndo de um lado para o outro, não consegue vir. Agora eu tenho uma desculpa oficial, tenho que representar o gabinete nos eventos, e tenho a sorte de aparecer ao lado de figuras ímpares, como o doutor Letácio, Flávio, professor Toshio Mukai. Agradeço novamente o prestígio que o senhor confere à Procuradoria ao vir aqui, e dar meus parabéns a toda a equipe do Sejur. Eu falo que é difícil acompanhar a agenda do Sejur, que eles estão frenéticos, né? Lançam um negócio atrás do outro. Esse evento da Mulher e do Direito eu não estava sabendo, vou comprar minha peruca para vir para a mesa de novo, mas é uma iniciativa excelente e mostra o cuidado que o Sejur tem tido de, ao mesmo tempo que busca uma qualificação formal para a revista, não despreza a tradição que a gente tem com a nossa revista de direito. Então, muitos parabéns. Agradecer enormemente a toda a equipe do Sejur, ao Anderson e à Nathalie que estão aqui, mas a todos vocês que estão aí, que eu perturbo diuturnamente, e dizer do orgulho de pertencer à casa. Assim, essa revista é o espelho do que a gente sempre foi e do que a gente tem que almejar continuar sendo. Então, agradecer a todos os procuradores que compõem o Conselho Executivo, muitos da nova geração de procuradores que vêm honrando as tradições da casa. Então, só agradecer, cumprimentar o Sejur, e aí passo direto a palavra para quem vocês vieram ouvir, doutor Flávio Amaral Garcia. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma enorme satisfação, e mais do que uma satisfação, uma honra ter sido convidado pelo Sejur para participar aqui do lançamento, em uma data tão importante, de um golaço de placa que o Centro de Estudos Jurídicos conseguiu obter em tão pouco tempo. Eu já falei para o Anderson e para a Nathalie, mais de uma vez, de que realmente eu fico impressionado, porque você tirar projetos do papel e torná-los efetivos não é uma coisa simples. Você tirar do papel projetos, torná-los efetivos com qualidade é mais difícil. E, num curto espaço de tempo, como vocês estão fazendo, realmente assim, de emocionar. E eu, como Fernando, tenho na minha vida profissional o maior orgulho de ser procurador do Estado, de modo que é uma enorme satisfação. Queria cumprimentar todos os meus colegas de procuradoria, residentes, estagiários aqui, nas pessoas do meu querido colega Letácio Jansen, uma referência para todos nós, ex-procurador-geral do Estado, Fernando Barbalho, subprocurador-geral, um brilhante administrativista e um querido amigo, Nathalie e Anderson, que são os responsáveis por todo esse sucesso e que nos dão muito orgulho, e especialmente para mim, uma honra enorme de estar aqui, podendo dividir um tema tão bacana como esse, uma agenda para a infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro nos próximos anos. E queria cumprimentar a todos na pessoa do professor Toshio Mukai, que muito nos honra, queria uma salva de palmas, é um ilustre administrativista. Sempre referência para todos nós, que se deslocou de São Paulo para nos prestigiar, de modo que é uma enorme satisfação, e já também agradecer ao Claunir, que vai ser aí a minha... vamos tocar o barco junto com a apresentação do PowerPoint. Vou falar sentado, gente, pela razão que o Anderson disse. Eu vou no show do Phil Collins, e pela minha idade vou de pista, o que é uma loucura. Né? Deveria ir de camarote, pista prêmio, mas eu vou de pista, então eu quero me poupar aqui, se me permitirem, para falar sentado. O tema... uma agenda para a infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, primeiro, talvez tenha faltado, quando eu sugeri, esclarecer uma agenda jurídica. Não pretendo me candidatar a nada, uma agenda pode candidatar, fazer política, né? Deve ser a rodovia tal, a ferrovia tal, é uma agenda especificamente jurídica para o Estado do Rio de Janeiro. Isso é um tema que tem uma abrangência muito grande. Falar de infraestrutura, atualmente, a infraestrutura tem várias dimensões, a infraestrutura logística, a infraestrutura administrativa, a infraestrutura social. Evidentemente que eu vou dar um enfoque maior para a infraestrutura logística, mas, pela abrangência do tema, eu imaginei fazer uma apresentação panorâmica
destacando alguns pontos que me parecem indispensáveis aí nos próximos 5, 10 anos que a gente faça uma reflexão mais profunda. Especialmente, e eu começo com a contextualização, que a infraestrutura atual, o investimento em infraestrutura no Rio de Janeiro se insere. Ou seja, é notório, e eu começo aí com a crise econômica que o Estado do Rio de Janeiro vive, que o Brasil vive, mas, evidentemente, de uma forma mais aguda, o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo isso, e as causas são múltiplas, são variadas. Eu elenquei 4 causas aí que são as recorrentes: a frustração de receitas em razão da recessão econômica, ou seja, especialmente em relação ao ICMS. O ICMS é um tributo que guarda direta relação com a atividade econômica e produtiva do país. Enfim, o país produzindo menos, naturalmente, os estados arrecadam menos ICMS. O Estado do Rio de Janeiro, desde 2014, teve uma enorme queda na arrecadação do ICMS. O problema também absolutamente conhecido da queda de petróleo, do preço do barril, do Brent. A gente sabe que o Brasil também, lamentavelmente, ainda não conseguiu um crescimento estruturado. Se observar os ciclos de crescimento do Brasil, sempre são vinculados a alguma commodity internacional, e a desvantagem de você vincular crescimento a uma commodity internacional é que você não tem nenhum controle desse preço. Então, quando o barril está lá em cima, é ótimo, a gente arrecada mais royalties, arrecada mais participação especial, mas quando esse cenário muda, isso também impacta diretamente na nossa receita. A redução de investimentos que decorreu da crise que assolou a Petrobras, em grande medida pela Lava Jato, por esses problemas todos conhecidos, que minaram o ambiente de negócios no plano federal e com repercussão nos estados e municípios. A elevação das despesas com os ativos, inativos e pensionistas, ou seja, que tem aí uma pauta fundamental, que é a pauta da reforma da Previdência, que agora sai de cena em razão da intervenção aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso são as principais causas, e não sou eu que digo isso, são os economistas, a turma que entende, mas que, em alguma medida, sintetiza, né, esse quadro que vivemos atualmente. E a solução para uma crise fiscal dessa magnitude foi uma medida emergencial, pensada, estruturada no plano federal, que foi a edição da Lei Complementar 159/17, instituindo o regime de recuperação fiscal dos estados, sendo que o Estado do Rio de Janeiro apresentou um plano de recuperação fiscal muito duro, um remédio muito amargo, se comprometendo a adotar diversas medidas, várias restrições, na tentativa de retomar o equilíbrio fiscal, né, que foi perdido nos últimos anos. E a consequência, e obviamente que eu não vou adentrar para além disso no problema da crise, mas a consequência é que, isso acho que é quase que certo dizer, que não teremos recursos públicos para investimento em infraestrutura. Ou seja, nos próximos anos é muito difícil que você tenha qualquer sobra de recurso público para investir em infraestrutura. E a gente sabe também que os países mais desenvolvidos têm uma relação direta do seu PIB com o investimento em infraestrutura. E esse é um cenário que talvez o Brasil, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, vai ter que enfrentar nos próximos anos. Ou seja, vamos ter que necessariamente criar um ambiente, uma ambiência de negócios que seja atrativa aos investimentos da iniciativa privada. E por que sempre se fala que infraestrutura é tão importante? Qual é isso também me parece que é alguma coisa razoavelmente conhecida por todos, mas é sempre bom rapidamente relembrar que a infraestrutura está diretamente ligada a desenvolvimento econômico e social. Ou seja, tem vários estudos empíricos comprovando que os países mais desenvolvidos, tanto do ponto de vista econômico e social, são aqueles que já alcançaram um patamar de infraestrutura adequado que permita ao país incrementar os seus índices de produtividade e de competitividade. É o velho problema do custo Brasil, né, que, infelizmente, a toda hora a gente vê o sujeito que produz soja lá no interior do país e que não consegue exportar, ou tem um aumento, uma precificação no seu preço final, em razão dos custos de transporte, de logística, com rodovia, com custo dos portos brasileiros. Quer dizer, então, isso guarda direta relação com o desenvolvimento econômico e social, guarda também, em alguma medida, e a infraestrutura se relaciona com a prestação de serviço público, ou seja, falar de concessão de serviço público, falar de PPP,
tem uma direta relação com infraestrutura, porque ao se modelar ou ao se estruturar uma PPP, uma concessão de serviço público, muitas vezes nós estamos tratando de infraestrutura em saneamento, infraestrutura em rodovia. Os contratos duradouros, as PPPs, as concessões, são veículos jurídicos que concretizam esse direito da infraestrutura, que se é que ele pode ser chamado assim, porque mistura uma visão multidisciplinar do direito administrativo, do direito societário, tributário. Hoje há um conjunto de obras que avançam nessa perspectiva multidisciplinar, que é íncita a própria infraestrutura. A infraestrutura serve para viabilizar direitos fundamentais dos cidadãos, ou seja, o problema de uma pessoa que não tem acesso a saneamento básico, água potável, esgotamento sanitário, tudo isto decorre de ausência ou carência de infraestrutura no Brasil, o que, aliás, é lamentável que no século XXI a gente ainda lide com problemas que determinados países já resolveram há 100, 200 anos atrás, e que, efetivamente, guarda direta relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, viabilizar uma infraestrutura adequada é um mecanismo de concretizar a dignidade da pessoa humana. Portanto, existem variadas razões que implicam na necessidade de tornar esse tema prioritário e compreender que a infraestrutura é esta base física que permite o desenvolvimento dos serviços públicos, que permite o desenvolvimento das atividades econômicas. Falando em investimento privado, porque já disse que um horizonte pessimista em relação a recursos públicos nesse setor, é preciso pensar e refletir. O que é necessário para que, e aí já falando aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro, que a gente atraia investimentos privados de qualidade. E eu fiz questão de botar um investimento privado de qualidade, porque existem investimentos privados de players que, às vezes, não nos interessam. É o sujeito que entra numa licitação de infraestrutura já sabendo que vai pedir um reequilíbrio ou com baixa qualidade técnica, em que fatalmente vai dar um problema na execução da obra. Então, quando se fala de investimento de qualidade, é criar um ambiente de negócio que você possa atrair players de peso, tanto do ponto de vista de consistência econômica, técnica, financeira, e que atuam no mundo da infraestrutura, que ele é cada vez mais globalizado. A infraestrutura hoje não é local, e esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar, ou seja, a dimensão internacional dessas licitações, por exemplo. Isso é um tema que vem sendo muito discutido, que é o excesso de protecionismo brasileiro. Se observarem, as licitações normalmente são ganhas por empresas brasileiras. Era muito comum que, nesse mercado, as empreiteiras dominassem esse setor, cuja expertise sempre foi em construção da obra, não necessariamente na operação. Isso muito em razão de questões que criaram naturalmente barreiras à entrada de empresas de fora. Ontem mesmo eu discuti aqui com meus colegas Henrique Rocha e Fabiana sobre a limitação da 8666, que obriga que uma empresa, quando se consorcie, que o líder do consórcio tem que ser uma empresa brasileira. Ou seja, será que isso se coloca no mundo da infraestrutura, no mundo globalizado? Então, são temas como esses que a gente ainda precisa fazer uma reflexão mais aprofundada. Assim, num voo panorâmico, o que eu diria que é necessário para atrair investimento privado de qualidade aqui para o nosso Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, evidentemente, isso eu acho que é uma unanimidade, segurança jurídica e previsibilidade dos comportamentos estatais. Ninguém é maluco, e isso não falta recurso para a infraestrutura por aí, que o sujeito, entre aplicar isso no mercado financeiro, em que ele tem uma certeza de garantia, para aplicar num negócio em que você tem um risco elevado, é preciso que a atratividade, tanto econômica como jurídica, permita que esse sujeito faça esses investimentos. Então, sem segurança jurídica e sem previsibilidade, é muito possível, muito provável que a gente continue atraindo players de baixa qualidade que vão efetivamente executar, às vezes, serviços sem a capacidade técnica necessária e que vão, mais à frente, desdobrar em pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, a famosa técnica do mergulho, o sujeito abaixa o preço na licitação para depois renegociar um reequilíbrio. Esse não é o tipo
de ator que nos interessa atrair. Eu trouxe aqui, temos vários exemplos de questões envolvendo risco à segurança jurídica e previsibilidade de comportamento estatal. Eu trouxe aqui um exemplo que nem é do Estado, que é o caso da CEMIG, que agora, recentemente, o STJ deu uma decisão desfavorável, que me parece bastante elucidativo do que eu pretendo falar. A CEMIG tinha um contrato de concessão com a União, em que tinha uma cláusula do contrato que permitia a prorrogação. Obrigado. Vou trazer uma aguinha também. Que permitia a prorrogação desse contrato de concessão por mais 20 anos. Vocês devem se lembrar que, em 2013, o governo Dilma, foi editada a Lei 12.783, fazendo uma brusca intervenção no setor elétrico. Né? Enfim, não vou tecer comentários, particularmente, me pareceu uma intervenção desastrosa, que a gente até hoje vem pagando um pouco preço nesse desarranjo que se criou, mas, enfim. E essa lei dizia que a União poderia retomar a concessão a qualquer momento. E a União pretende e decide licitar essas usinas que compunham 60% do parque de geração da CEMIG. A CEMIG foi ao Judiciário e o STJ, eu vou me permitir ler, decidiu contrário àquilo que estava estabelecido no contrato como um direito de prorrogação por mais de 20 anos, ao seguinte argumento. O contrato de concessão, modalidade de contrato administrativo, é flexível, estando sujeito a alterações segundo as exigências do serviço público. Não há ato jurídico perfeito, no sentido de que sua execução possa ser exigida judicialmente quando se trata de concessão, restando ao concessionário que se julga prejudicado cobrar do poder concedente eventual reparação econômica dos prejuízos e, quem sabe, de eventuais lucros cessantes. Ou seja, o sujeito faz um investimento com uma expectativa de prorrogação de 20 anos de um contrato e vem uma lei superveniente que muda totalmente esse arranjo e interfere no pacta sunt servanda, na segurança jurídica e na previsibilidade dos comportamentos estatais. Falo isso com absoluta tranquilidade de ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, né, que, em tese, ele teria do outro lado da União, mas acho que, para a gente avançar, é necessário contenção no exercício de prerrogativas, de cláusulas exorbitantes, que possam colocar a tutela do interesse público daquele momento em prevalência com uma superioridade em relação ao arranjo contratual ou à decisão contratual que foi tomada de comum acordo pelas partes. Esse é um tema também da exorbitância da administração pública, que hoje vem sendo muito questionado em que medida essas assimetrias que vêm lá do nosso direito administrativo francês, elas estão efetivamente funcionalizadas ao atendimento público ou em que medida, muitas vezes, elas servem para atender ao interesse público daquele momento, daquela fotografia do grupo que tá no poder. Esse caso CEMIG me parece, dentre outros, eu poderia lembrar o caso das concessionárias de rodovia, quando, então, o governador do Paraná desapropriou as ações, o controle acionário da concessionária, o argumento de que o pedágio era muito caro. Ou seja, é uma confusão entre o espectro político com o espectro jurídico. Então, o Brasil, e aí vale para todos os entes, enquanto a gente não entender que o contrato é para ser cumprido, né, e imaginar que, a qualquer momento, a pretexto de uma invocação de razão genérica do interesse público pode ser alterado, isto cria um efeito sistêmico péssimo para o país, para os entes federativos, que necessariamente, quando participam de novas licitações, vão precificar esse risco quando contratarem com o país. O ambiente de negócios, pautado por padrões éticos elevados, também é uma premissa. Hoje, neste mundo da infraestrutura, e aí eu sou amplamente favorável às regras de compliance, desde que elas sejam efetivas. Eu espero que compliance não sirva para ser uma casca. O compliance tem que ser efetivo. A empresa não pode adotar o melhor programa de compliance do mundo se aquilo não for efetivo. Compliance não é uma coisa padronizada, ela precisa ser adequada e funcionalizada, instrumentalizada às necessidades daquela empresa. Se observarem, por exemplo, por que nenhuma empresa americana de grande porte nunca participou de grandes licitações aqui no Brasil e de outras empresas de fora?
Porque a lei anticorrupção e essa ideia de que você não pode se envolver com nenhum tipo de ato de corrupção contamina a empresa lá na sede americana, e isso vai ter uma consequência enorme. Então, quando o Brasil acolhe esta norma, que é uma norma quase, hoje, internacional de proteção, deste valor global, desse valor que transcende um Estado, que é o valor do combate à corrupção, isso necessariamente nos dá um otimismo em relação à qualificação e melhoria do ambiente de negócios. Atratividade econômica para o investimento. Então, além de segurança jurídica, você não vai conseguir atrair bons players, bons investidores, bons operadores do negócio que possam atender com eficiência e com qualidade, se o Estado não tiver uma certa autocontenção no seu intervencionismo. O que eu chamo de autocontenção? TIR, taxa interna de retorno, que basicamente é o que define o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e até a margem de lucro. Não cabe ao Estado dizer, quando eu falo Estado, não é Estado do Rio de Janeiro, não cabe ao ente público dizer qual é a TIR. TIR é um fruto do que se discutiu no mercado. A melhor proposta que terá sido obtida será aquela que vai apresentar a melhor TIR. Quando o Estado, lato sensu, pretende intervir nesse tipo de coisa, isso causa um desarranjo muito grande, né, no sistema de incentivos para a participação de licitações nessa área. E, de outro lado, do lado particular, é ainda a ideia de empreender com contratos públicos sem risco. É aquilo que o ministro Roberto Barroso vem falando de capitalismo de compadrio, né? O sujeito quer entrar numa licitação e quer também não ter risco nenhum, quer a TIR dele garantida, independente do grau de eficiência. Então, do outro lado, é preciso que os operadores econômicos, que o mercado compreenda que esses negócios são negócios que envolvem risco. Risco que eu vou falar mais adiante, eles devem assumir a sua parcela, mas que não há uma lucratividade certa determinada. Então, é preciso acabar também com essa ideia do setor privado de que é possível ganhar dinheiro nesses contratos sem absorver a margem de risco necessária. Um outro ponto também a desafiar a nossa reflexão é a arquitetura institucional das competências do Executivo. Isso é um tema que eu vou separei em 5 desafios. Vai até às 8h30, né, Anderson, a possibilidade de falar? Até o show do Phil Collins, né? Então, tá tranquilo. Só a gente que vai mesmo, né? Então não tem problema. Arquitetura institucional das competências do Executivo. Um dos maiores problemas é saber com quem você lida numa relação pública. Ou seja, qual secretaria, qual é o agente público, ou seja, quando o Estado, e falo do Estado, lato sensu, não tem uma boa governança, não tem uma boa definição de competências, isso gera uma enorme insegurança jurídica naquele que se relaciona com o Estado em medidas de longo prazo. Regulação de boa qualidade, e isso eu vou me permitir falar rapidamente nesse momento aqui, porque vai ser o primeiro desafio que eu pretendo enfrentar. Estruturação de projetos e elaboração de contratos de concessão e PPP bem elaborados e desenhados com os corretos incentivos, também é um outro tema que a gente vai ver aqui com mais tempo, e implementação da governança dos contratos que sejam bastante suficientes para lidar com as incertezas e com as incompletudes. Nesse cenário, assim, nessa visão macro do que é necessário fazer para o Estado do Rio de Janeiro atrair bons investimentos, eu separei 5 desafios. São vários. Como eu disse, é um tema abrangente, a gente poderia aqui falar mais 5, mais 10, mas num ambiente como esse é preciso, né, tentar ter algum método, alguma didática que possa identificar quais são, pelo menos, os principais problemas a serem enfrentados. E eu tentei, como critério, utilizar medidas ou alternativas que não dependam do governo federal, que não dependam de uma lei federal, tudo que eventualmente nós podemos fazer aqui no Estado do Rio de Janeiro, já com no nosso espectro de competências. E aí o primeiro desafio é obter regulação de boa qualidade. Se você conversar com qualquer investidor, com qualquer operador econômico, com quem queira se relacionar de maneira duradoura com o Estado, a primeira pergunta que o sujeito vai fazer, você vai no roadshow aí, o sujeito vai fazer, vem cá, como é que é a regulação? Como é que funciona a regulação? Porque o Estado delega a execução, mas a regulação continua com o Estado. E aí,
hoje, no Congresso Nacional, isso foi requentado agora pelo governo federal, apresentando 15 medidas que vão substituir a reforma da Previdência, mas uma das medidas é a reforma da lei, a edição de uma lei geral das agências reguladoras, o PLS 52, que trata de uma espécie de lei quadro das agências, que já é muito comum em outros países, Portugal tem, Espanha tem, ou seja, uma lei que defina normas gerais que devem ser uniformizadas e cumpridas por todas as agências reguladoras. Eu tenho a impressão que esse PLS e o debate que vem sendo promovido no meio acadêmico já nos dá bons elementos para que o Estado do Rio de Janeiro, no âmbito das suas competências, possa fazê-lo sem esperar essa norma, que em tese seria geral. Por quê? Porque organizar as agências reguladoras é uma matéria de competência estadual. Eu estou legislando sobre, né, a minha estrutura administrativa. Então, acho que há espaço para o exercício dessa competência. E aqui eu vou reiterar obviedades. Eu vou reiterar obviedades, e me permitam dizer isso, porque esse tema de regulação, quando isso começou ali com a reforma do Estado, agudamente ali a partir do início dos anos 2000, e isso já se dizia há 20 anos, que eu vou dizer isso aqui agora, não é nenhuma novidade, e a gente já dizia isso. O meio acadêmico, o meio jurídico, entendeu? Em qualquer campo de atuação já se dizia basicamente essas coisas que eu vou dizer, mas é preciso reiterar, e esse PLS vem tentar dizer o óbvio, que muitas vezes é importante. Não se tem, isso eu tenho dito com muita tranquilidade, com muita ênfase, capacidade, possibilidade de uma regulação de boa qualidade se você tiver um déficit no escrutínio público dos dirigentes. O que eu quero dizer com escrutínio público? É necessário que os requisitos de notório saber e reputação ilibada, né, deixem de ser conceitos jurídicos indeterminados, de modo que qualquer um possa se candidatar a ser dirigente de agência reguladora sem comprovar que tem a necessária especialização, que tem a necessária experiência. E isso, lamentavelmente, no Brasil, né, de uma maneira geral, vem acontecendo. Pessoas são alçadas a cargos dessa importância em agências reguladoras com sabatinas que duram 5 minutos, com um enorme déficit, né, nesse escrutínio público. O que o PLS vem tentando fazer, e que a gente não precisa, a gente pode incorporar isso, é trazer exigências um pouco mais concretas, mais objetivas, que densifiquem conceitos jurídicos indeterminados, que, como reputação ilibada, notório saber. Um bom exemplo é o artigo 17 da Lei das Estatais, que estabeleceu uma série de exigências para o sujeito participar de um conselho de administração de uma estatal e de vedações. Ou seja, não estamos falando de grandes requisitos, não. Experiência acadêmica, mostrar que participou do setor. O que você não pode ter é um sujeito que é diretor de clube de basquete ou dono de pizzaria ser agente regulador, que acontece no país. Então, não há chance, pessoal, não há chance de regulação dar certo se na cúpula você não tem esse cuidado, esse esmero na escolha. Então, hoje vem se discutindo comitê de busca, acabar com a vedação de interinos. É muito comum, pelo menos no plano federal, dirigentes e conselheiros de agência reguladora que o mandato termina e você vai nomeando o interino, porque o interino não tem o mesmo grau de estabilidade e, com isso, fica mais sujeito à pressão política. Então, esse é o primeiro ponto. E não me parece, sinceramente, que o Estado do Rio de Janeiro precise dessa lei geral, tipo da coisa que a gente pode pensar em projeto de lei estadual estabelecer. Outro ponto, e esse talvez eu reconheça seja mais difícil num contexto de recuperação fiscal do Estado, mas é efetivamente concretizar e efetivar a autonomia financeira das agências. Sem autonomia financeira das agências, e quem lida com esse assunto há muito tempo, mas o Flávio está falando disso de novo, porque há 20 anos a gente fala isso, e há 20 anos isso não sai do papel. Né? Uma agência reguladora que possa sofrer contingenciamento, que não seja tratada como uma unidade orçamentária especial, ela vai sempre estar sendo maniteada pelo Poder Executivo. Né? E aí, com isso, você quebra
a independência técnica e financeira. Autonomia administrativa, ou seja, o sujeito não precisa pedir para o chefe do executivo para fazer uma viagem para o exterior, para um determinado contrato, ou seja, a agência tem que ter uma autonomia também reforçada. E aqui eu botei o caso da ANAC. Eu me lembro que eu participava de uma sessão no Congresso para discutir a medida provisória da relicitação, que acabou virando uma alternativa aí de prorrogação dos contratos de rodovia, aeroportos e ferrovia. E na sessão, uma sessão do Congresso mesmo, o deputado que presidia disse que eu estou sentindo falta da ANAC nessa mesa de debate. Por que a ANAC não está aqui? Nós estamos falando de prorrogação de contratos de aeroportos. Cadê a ANAC? E aí foi dali, voltou dali, chega olha, a ANAC mandou um ofício. A ANAC mandou um ofício dizendo isso. Estou relatando a vocês porque isso é público, deve estar lá registrado no Congresso. Só que eu estava presente, isso me impressionou muito. Olha, a ANAC não pôde mandar um representante em razão do problema que está acontecendo nos aeroportos, muitas questões que estão sendo operacionais resolvidas, mas ela se sente representada pelo chefe do Executivo. Se a agência, a essa altura do campeonato, não tem autonomia e se sente, e praticamente delega, olha, o que o Poder Executivo falar, eu falei, olha, que autonomia é essa? Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que não se compreendeu a real finalidade das agências reguladoras. Governança das agências, e aqui uma boa contribuição do TCU, viu? O TCU, nesse acórdão mencionado, ele fez uma espécie de auditoria operacional sobre o que deve melhorar na governança das agências federais, que nos servem bastante. Incremento de transparência, divulgação do calendário de reuniões, pauta dos assuntos, transmissão das sessões regulatórias, divulgação das agências. E cuidado, quando eu falo que o TCU deu uma boa contribuição aqui, não significa dizer que eu concorde com o que vem acontecendo no plano federal, que, lamentavelmente, é uma invasão, muitas vezes, intrusiva do TCU na atividade fim das agências reguladoras, mas que decorre de outras circunstâncias, que eu não vou avançar aqui, mas como a maior capacidade técnica que o TCU vem tendo hoje em dia e o medo do CPF, né, que é um tema que a gente sabe que o sujeito lá na ponta vai ficar um pouco atemorizado se o TCU não concordar. Mas essa aqui foi uma auditoria geral e as contribuições são efetivamente relevantes. O quinto item, teria vários, tá, gente? Análise de impacto regulatório, mas, enfim, não dá para querer abraçar o mundo. Eu falei de adoção de uma regulação responsiva e uma regulação de risco. Isso a gente já avançou aqui no Estado do Rio de Janeiro. Nosso colega Rafael Daut, que estava na AGETRANSP, não sei se ele ainda continua, ele apresentou um excelente manual propondo para a AGETRANSP incorporar essas normas, essas técnicas modernas de regulação, chama-se, no federal, internacionalmente, vocês vão conhecer como Responsive Regulation e Risk-Based Regulation. Regulação responsiva, eu prefiro chamar como, né, traindo aqui para o nosso idioma. Regulação responsiva e regulação de riscos. O que é regulação responsiva? Que é alguma coisa que precisa ser incorporada na estrutura mental de quem lida com regulação. Não adianta nada imaginar que o direito administrativo sancionador das agências, multando, e que você vai ter um estoque de multas, que hoje é o grande problema, as agências têm milhões de reais estocados aí sem conseguir cobrar, quando, na verdade, você pode estruturar o que se chama de regulação responsiva, misturar a dissuasão com a persuasão. Ou seja, você não precisa diretamente aplicar a multa, você tem mecanismos de tentar induzir o particular a adotar o comportamento esperado pelo Estado. Isso não significa que o Estado renuncie das suas intervenções drásticas. No fundo, isso é muito parecido com a nossa ideia de proporcionalidade, né? Mas é organizar o sistema punitivo, sancionador, regulatório, a partir desta premissa de que você não precisa diretamente aplicar, por exemplo, uma sanção de banimento por uma reincidência de uma distribuidora de combustível que apresentou lá uma falha, uma pequena infração. Então, isso decorre de uma visão ainda equivocada de que a melhor maneira de sancionar é punindo, com multa, quando, na verdade, você tem uma estrutura hoje moderna de organizar essa indução a que o regulado adote suas medidas, flexibilizando e equilibrando
né, sanções leves e sanções mais fortes. Temos a regulação de riscos também, ou seja, regulação está diretamente ligado a risco. Como é que, por exemplo, você vai sancionar ou vai se dedicar à fiscalização de uma determinada atividade com baixo potencial lesivo? O que o regulador tem que cuidar é daquela parte da atividade regulada que pode causar um risco sistêmico, que pode causar maior prejuízo aos usuários. Então, regulação de risco nada mais é do que vincular o risco que aquele regulado pode acarretar no exercício da sua atividade. E aí todo o sistema regulatório ele é composto a partir deste exame prévio, ou seja, primeiro vamos examinar quais são os riscos, né, fazer uma gradação desses riscos e depois você, aí sim você começa a pensar em penalidade. Então, muitas vezes você tem um sistema punitivo que está dando lá uma sanção para um risco ou para um potencial lesivo muito pequeno. Então, seriam algumas ideias em relação a ter uma regulação de boa qualidade. O segundo desafio, são 5, tá, gente? E aí a gente termina. A estruturação de uma arquitetura institucional do poder concedente. Como eu disse, é preciso que o particular, nessas relações duradouras, o regulado, saiba com quem lida. Quem é o agente interlocutor, quem é o agente público, quem é o órgão, e muitas vezes isso se dispersa de uma maneira que decorre um pouco da nossa incompetência administrativa em fazer uma organização saudável. Em qualquer lugar que desenvolveu PPP, principalmente, lugares em que a PPP deu certo, você tem uma unidade de inteligência. Não se começa a fazer uma PPP ou uma concessão sem antes ter uma unidade de inteligência. O que é uma unidade de inteligência? Unidade de inteligência é recrutar pessoas do meio jurídico, econômico, financeiro, técnico, treinar essas pessoas para que o Estado tenha capacidade de dialogar e reduzir as assimetrias de informação que existem sempre com o setor privado. É evidente que sempre vai ter assimetria de informação, o setor privado tem essa atividade como a sua atividade primária, o Estado não tem. Mas, na medida em que o Estado não se prepare e não tem essa unidade com esta vocação multidisciplinar, a possibilidade de captura é enorme. Então, especialmente na Inglaterra, vocês vão encontrar lá a unidade PPP, Minas Gerais, aqui no Brasil, um ótimo exemplo, fez um bom investimento nessa área. Então, primeiro ponto, quer lidar com contratos duradouros, tem que ter uma unidade de especialização. Eu me lembro que o Leonardo Spínola, quando era procurador-geral do Estado, nosso querido amigo, há pouco tempo, ele pensou, aí, na época da Casa Civil, em fazer uma espécie de subsecretaria de concessão, acho que o município tem isso, concentrando essa inteligência e a própria gestão e fiscalização desses contratos. Estruturação de uma arquitetura institucional do poder concedente do Estado, do Rio de Janeiro, envolve representação e atuação nas sessões das agências reguladoras, da GETRANSP, da GENERSA e do Tribunal de Contas do Estado. São vários os relatos de que tem uma sessão regulatória numa agência aqui do Estado e o Estado do Rio de Janeiro não tem um representante. Não tem um representante porque, muitas vezes, as questões são técnicas. A bola está com quem? Está com a Casa Civil, está com a Secretaria de Transporte, e, com isso, a gente tem uma perda nesses debates, nesse contencioso administrativo, fruto, muitas vezes, dessa confusão o famoso deixa que eu deixo. A retomada, também me parece fundamental, da função de planejamento estatal no setor de infraestrutura. O Brasil e acho que o Estado renunciaram já há algum tempo ao exercício de uma função técnica de planejamento. Essa função de planejamento é fundamental. Os momentos de crescimento do Brasil decorreram de épocas em que você tinha estruturas administrativas e organizacionais que privilegiavam o planejamento. Sem planejamento, e essa é uma função estatal, porque o planejamento ele é integrativo e sistêmico. Eu não posso olhar, a agência reguladora está olhando ali o setor. O planejamento ele tem que olhar de uma maneira integrada, os serviços públicos, a infraestrutura, uma visão sistêmica. Eu cito sempre o caso das barcas, para mostrar isso, como isso acontece. As barcas, a primeira concessão de barcas, quando a gente fez aqui na época da privatização da Conerj, se fez uma licitação, e quando o operador econômico que ganhou a licitação foi executar a construção da estação de barcas em Niterói, se deparou com o seguinte problema: olha,
o terreno pertence a Niterói. E Niterói criou o Caminho Niemeyer. E o Caminho Niemeyer significa que a estação de barcas em Niterói tem que ser um projeto do Niemeyer. Isso mostra, sim, como é difícil o Estado, quando modelou, e isso sem nenhuma crítica, porque lá atrás o grau de discussão de concessão era outro, mas isso gerou um enorme problema. Como é que faz agora? Quem vai pagar um projeto do Niemeyer para as barcas? Não se pensou também que aquilo era um terreno de marinha da União? Ou seja, olhar a infraestrutura numa perspectiva isolada e reducionista, sem a visão integrada, fatalmente vai gerar problemas. Outro ponto, também ainda envolvendo a arquitetura institucional, é a governança de região metropolitana. Problema muito importante aqui para a gente no Estado. Temos o precedente aí da ADIM do Supremo Tribunal Federal, 1842, em matéria de saneamento, que resolveu que o poder concedente em matéria de saneamento não é nem a União, não é nem o Estado, são os municípios, é a região metropolitana. E, para isso, é preciso criar uma governança. A gente teve aqui uma proposta formulada pelo Rodrigo Mascarenhas e pelo Emerson Barbosa, que me parece o melhor formato, a criação de um conselho deliberativo de região metropolitana, formada pelo governador e pelos prefeitos, pelos 22 prefeitos que integram a região metropolitana, que seria um órgão com funções políticas para definir as diretrizes, e um órgão, uma entidade executiva, que seria uma agência da região metropolitana que implementaria essas modificações. Então, por exemplo, pessoal, falar em infraestrutura envolvendo Rio, Nova Iguaçu, Caxias, região metropolitana, não vai ser possível se a gente não desenvolver esta arquitetura institucional, que é, evidentemente, super complexa em razão do problema político. O sujeito tal é do partido tal, não vou fazer parte, eu vou ser contra. Então, aqui, a gente tem um problema político enorme, que precisaria de uma reencarnação de outros políticos no Brasil para a gente poder fazer com que isso funcione. O consórcio, por exemplo, que é uma lei muito difícil de ser implementada, a lei do consórcio, ela contrato de rateio, contrato, a autorização legislativa de cada ente, acabou não sendo uma opção exatamente por essa dificuldade de você implementar na prática um federalismo que seja cooperativo. O problema E aí não é um problema de arquitetura institucional, é um problema de visão de mundo. Enquanto o agente político brasileiro, fluminense, municipal, não compreender que o tempo da infraestrutura não é o tempo político, a gente não vai conseguir sucesso. Licitar um projeto de infraestrutura, fazer um ETVE, Estudo Técnico de Viabilidade Econômica, demanda tempo. Demanda contratar consultores, demanda um tempo que o tempo político normalmente não respeita. Não respeita, inclusive, muitas vezes, e a gente já cansou de ser testemunha disso aqui, na própria Procuradoria-Geral do Estado, em que você tem projetos, às vezes, de uma magnitude muito grande, que mereceriam um tempo de reflexão e eu não estou falando especificamente desse governo, isso é uma prática generalizada, o sujeito manda para cá achando que em 5 dias você vai dar um parecer sobre uma concessão de 10 volumes, que você tem que examinar para estrutura, projeto, enfim. Então, isso, este tempo político, se não respeitar o tempo de infraestrutura, a gente está fadado a um insucesso. Eu sempre costumo dizer, e aí não é exatamente infraestrutura, mas tangencia, o problema das obras públicas. No Japão, e isso é fato, se projeta e se estrutura uma obra em 10 meses e executa em 4. No Brasil, a gente planeja em 3 meses e executa em 20 anos. Estruturação de infraestrutura é projeto. Você precisa gastar tempo. Às vezes, o agente político não vai obter aquele dividendo que ele imaginaria, mas aí faz parte desse jogo. Então, essa é um mantra que eu acho que também precisa ser compreendido no cenário brasileiro. Terceiro desafio, adequada elaboração dos contratos concessionais. Quando eu falo contrato concessional, eu falo de PPP, de contrato de concessão, contratos duradouros, ou seja, contratos aquilo que a doutrina administrativista vem chamando de governar por contrato. Esses contratos, gente, eles implementam políticas públicas, eles cristalizam políticas públicas.
errar a modelagem de um contrato desse gera prejuízo para os próximos 20, 25 anos, prejuízos intergeracionais, inclusive. Então, é preciso olhar com muito cuidado na confecção desses contratos duradouros. Os contratos do Rio de Janeiro, e aqui é uma observação importante para que a gente faça o recorte histórico, eles são de primeira geração. Eles foram feitos no momento em que, por exemplo, a gente não discutia risco, a gente não discutia performance. Então, não é possível, com todo respeito, olhar um contrato feito naquela época e criticar com a base que a gente tem hoje. É muito fácil hoje, né, você olhar o retrovisor e dizer, mas aqui faltou a parcela de dividir riscos, aqui faltou definir o que era equilíbrio, porque determinados temas naquela época não se colocavam com a intensidade que se colocam hoje. De modo que nós temos contratos que vêm sendo atualizados por essas mudanças contemporâneas que eu vou me reportar, mas temos ainda problemas de contratos que são da primeira geração e que vão ter aí algum desalinhamento com essas ideias que eu vou falar para vocês, que é o que hoje vem dominando o direito da infraestrutura no que diz respeito à estrutura e modelagem. A primeira mudança contemporânea é a ideia da dimensão regulatória do contrato, que eu já disse aqui. É a ideia de que esses contratos duradouros, eles implicam implementação de política pública, e que você regula. Dizer que um contrato é um instrumento, um mecanismo de regulação, é até uma obviedade, mas, efetivamente, existem decisões regulatórias que estão ali previstas naquele contrato. Então, isso é fundamental. Esses contratos contemporâneos, do século XXI, mudaram completamente a forma de estruturação das obrigações. Exemplo, antes, o Estado definia a duplicação da rodovia e definia, inclusive, o projeto básico. Olha, você vai ter que fazer a duplicação da rodovia em 5 anos e está aqui o projeto. Era uma obrigação de meio. O particular fazia a obra, e se não desse certo, ele não tinha comprometimento. Isso mudou completamente. Hoje, nos contratos contemporâneos, se fala numa regulação de performance, de desempenho. O que significa isso? Ao invés de dizer para o concessionário que ele tem que fazer tal ou qual obra, você trabalha com metas e trabalha com desempenho. E aí o maior exemplo disso, nas concessões aeroportuárias, que é alguma coisa que a gente pode incorporar no Estado, é o mecanismo que se chama gatilho de investimento. O que é o gatilho de investimento? Na medida em que aumentou o volume de tráfego daquela rodovia a um determinado ponto, passa o concessionário a ter a obrigação de duplicar a rodovia. Ou seja, a ideia de que esse contrato não vou realizar ou elaborar uma obra sem saber se aquilo efetivamente vai ser necessário, que foi o problema das PPPs em Portugal. Em Portugal, por exemplo, houve uma expansão excessiva de gastos com PPP sem que tivesse essa previsão e uma estimativa adequada à demanda. Então, as concessões de aeroportos estão prevendo que você vai precisar construir o Terminal 2 do aeroporto do Galeão se o volume de usuários chegar a um determinado ponto. Isso se chama regulação por performance, acabar com aquela ideia de obrigação de meio de comando e controle. E a remuneração, esse é um ponto bem interessante, a remuneração desse concessionário está vinculada ao desempenho. Quanto melhor for o seu desempenho, maior vai ser a sua remuneração, a ponto de você ter em algumas estruturas de revisão tarifária uma coisa denominada chamada fator D. O fator D significa que, se o sujeito não atingiu aquele desempenho, na revisão tarifária ele vai ter um desconto no valor da tarifa, ou seja, é uma maneira correta de gerar o sistema de incentivo via eficiência e via performance. A construção dialógica do objeto do contrato, ou seja, hoje a gente tem aí as PMIs, né, em que o próprio particular apresenta o seu projeto para modelar um determinado negócio de infraestrutura, que não pode ser banalizada e que vem gerando uma enorme discussão do nível de violação à competitividade, porque o que fatalmente acontece numa PMI é que o sujeito que apresenta o projeto, por conhecer bem o projeto, ele tem a tendência de ter uma proposta mais se sagrar vencedor em razão do conhecimento que ele tem daquele negócio. Mas num país como o Brasil, que tem uma carência enorme de uma estrutura pública capaz de regular e planejar adequadamente, a PMI vem sendo aí uma maneira de viabilizar esses setores. Alocação de riscos. Não se pode falar de
contratos dessa natureza, duradouros, sem imaginar uma partilha de riscos adequada. Quando a gente fala em partilha de riscos, isso quer dizer alocar o risco àquele parceiro que melhor possa gerenciar e prevenir, né? E vincular isso ao sistema de equilíbrio, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Um contrato, aliás, contrato de grosso modo, mas nesse setor de infraestrutura, um contrato que não partilhe bem os riscos, ele não terá cumprido a sua missão. E aí eu dou sempre o exemplo do caso da Via Lagos, que é de novo, uma época, uma fotografia de uma situação que não se discutia riscos, mas para relembrar o caso, que o caso é interessante. O Estado tem a rodovia Via Lagos, né, que faz a ligação aqui, Rio, Búzios, Cabo Frio, Araruama, Iguaba, mas tinha também, sempre teve aquela via alternativa que vai pela Serra, que, aliás, é muito, muito bonita, por Maricá, por Tribobó. E quando o Estado fez a modernização da rodovia, naturalmente houve uma mudança de fluxo de quem ia pela rodovia antiga para a rodovia pedagiada. Isso, de certa altura, um determinado governador resolve recuperar aquela via alternativa custeada pelo Estado. No que resolve recuperar, e evidentemente que o concessionário não poderia se opor a isso, o que acontece? Quem ia pela pedagiada começa a ir pela via alternativa sem pagar pedágio. O que isso gerou? Uma discussão de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A concessionária vai e diz, olha, eu quero o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque o Estado acabou sendo o meu concorrente ao melhorar aquela rodovia. Ninguém em sã consciência diria que o Estado não poderia melhorar a rodovia. Isso é óbvio. Mas em que medida aquele era um risco assumido ou não no contrato? O contrato não dizia. E esse era um problema que poderia ser solucionado. Eu me deparei com esse assunto a primeira vez quando eu fui a Saquarema no churrasco da minha sogra e fui pela via tentando não pagar pedágio, né? Falei, melhor, né? Melhor. Foi a pior opção porque eu fui multado várias vezes, né? Churrasco saiu caro pra caramba. E o pior de tudo, na época, foi muito curioso, que tinha uma placa do Estado do Rio de Janeiro, porque aqui eu tratei de rodovia há um tempo atrás, num livro, então chegou uma época aqui que tudo que era rodovia, o Flávio fala com rodovia, Flávio fala, olha aí, ó. O Flávio fala de rodovia. E aí tinha uma placa, sem brincadeira, gente, não vou dizer qual o governador, enfim, não interessa, dizendo assim, rodovia tal, trafegue por aqui, não pague pedágio. Eu falei, opa, peraí. Agora nós estamos em quem? Você imaginou o próprio Estado concorrendo com o seu concessionário? Sem brincadeira, gente. Eu cheguei aqui na época e sabia que isso ia cair para mim, fiz aquilo que eu advogo, que é advocacia preventiva. Falei, gente, vamos mandar um ofício para a agência mandando tirar a placa, porque isso vai dar uma ação contra o Estado. Isso foi feito, fiz lá na qualidade de usuário, passei por ali, acho que isso é um risco, né? Enfim. E a placa saiu tipicamente caso de advocacia preventiva. Mas o ponto é importante para mostrar como é difícil tratar determinados temas quando o contrato não incorpora uma partilha adequada de riscos. O último ponto aqui da adequada elaboração dos contratos concessionais talvez seja o que mais dê problema na prática. Como lidar com as dificuldades do Estado, que, do ponto de vista de categorização de mutabilidade, a gente chama de fato da administração, quando o Estado não desapropria ou quando o Estado não consegue as licenças ambientais. Isso tem sido um grande problema, isso gera consequências envolvendo o concessionário, qual a extensão da responsabilidade. Então, esse é um ponto importantíssimo. Recentemente, eu participava de um debate com vários professores sobre um projeto de lei que está aí ainda no forno, e feito pelo professor Floriano, que ele propôs uma ideia que eu coloco aqui à discussão, que é um período de cura, ou seja, entre a assinatura do contrato e a efetivo início da obra, você tem 6 meses para finalizar todas as desapropriações, a obtenção de todos os licenciamentos ambientais, autorizando o concessionário, eventualmente, a não prosseguir ou a ter direito ao reequilíbrio se o Estado não conseguir fazer isso. Esse é um ponto bem importante. E aí a legislação do PPI, né, do Programa de Parceria de Investimento, tem lá um artigo 17, que vale a pena vocês darem uma olhada, que é da ideia de que
projeto de infraestrutura, eu preciso ter priorização na liberação do empreendimento. Então, tem lá um artigo dizendo que os projetos de PPI têm que ter uma concentração para que você tenha todos os órgãos envolvidos atuando com rapidez, com celeridade na liberação desses empreendimentos. Quarto desafio, prometendo que vou acelerar, porque afinal o show do Phil Collins nos espera, que é a governança dos contratos concessionais. Não adianta falar só de estruturação de contrato se a governança desse contrato não for bem desenhada. Quando se fala em governança, e hoje a doutrina já vem falando que esses contratos são contratos relacionais, que é como se fosse um casamento, um contrato relacional, ou seja, é uma relação duradoura, mas é uma relação que vai sendo, né, objeto de mutações ao longo do tempo. Isso é um tema importantíssimo, porque você hoje cristaliza condições contratuais, mas tudo muda na vida o tempo inteiro. O cenário político muda, o cenário econômico, o cenário tecnológico. Então, é preciso que você pense, que o Estado pense em como governar esses contratos, como uma boa governança. E hoje, um dos maiores riscos é o risco judicial. Vocês devem saber e acompanham a mídia, a toda hora tem um juiz de primeira instância no Acre, ou, enfim, no Rio, ou em São Paulo, ou em Piauí, que, com uma liminar, suspende um projeto de infraestrutura que foi pensado há 2, 3 anos. Há 2, 3 anos. Isso é um problema que aí cabe ao judiciário verificar como é que você, muitas vezes sem conhecer a matéria, né, mas vem a liminar, ele suspende a licitação, enfim. Então, esse risco judicial é preciso ser enfrentado. Um bom caminho, tenho dúvida que um bom caminho é a arbitragem nos contratos concessionais, na PPP, nas concessões. E aqui dá uma ótima notícia: o Estado do Rio de Janeiro editou, esta semana, o Decreto Estadual 46.245 de 2018, tratando de arbitragem nos conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis do Estado. Foi um... Legal, legal. Quando eu falei que o Seju está sempre na frente do seu tempo, olha aí. E aqui vale o destaque que este decreto, esta minuta, com as virtudes e seus defeitos, ela surgiu da Procuradoria-Geral do Estado. Esse é um trabalho de um grupo. Normalmente, no serviço público, se diz o seguinte: quando você não quer fazer nada, você cria um grupo de trabalho, né, que nada acontece. Né? Nesse caso, deu certo. Viu? A gente criou um grupo de trabalho formado por mim, Sérgio Mannheimer, Gustavo Fernandes, Lauro Gama, Tatiana Simões, Aline Almeida, e dessas discussões surgiu essa minuta que certamente vai ser objeto de discussão no meio arbitral e tudo, mas eu acho que é um enorme avanço para que a gente consiga instituir a arbitragem como um mecanismo concretizador da segurança jurídica. Então, vale a pena, sábado à noite, dar uma lida no decreto de arbitragem. A inserção do dispute board nos contratos concessionais é um tema que eu venho defendendo. O Anderson mencionou, Ana Carolina, que tem um trabalho brilhante sobre esse assunto, que me inspirou muito, que é a ideia de que, assim, é preciso, nessa ideia de governança, ter comitês de solução de controvérsia. Ou seja, você não pode imaginar que a gestão de um contrato desta complexidade possa ir correndo com uma fiscalização como a gente tem na 8666. Grosso modo, isso vem dos contratos EPC nos Estados Unidos na década de 70, é você ter o acompanhamento de contratos complexos formado por comissão de técnicos especializados que vão produzir relatórios, laudos e com capacidade de resolver determinados conflitos. Se não conseguirem resolver esses conflitos, você já chega na arbitragem e no próprio judiciário com a demanda muito mais qualificada, porque você não tem... Porque a arbitragem, mesmo o árbitro, mesmo o judiciário, ele vai examinar aquilo, né, com uma visão retrospectiva. O dispute board tem essa vantagem de permitir que você tenha um acompanhamento em tempo real da execução do contrato, mas um acompanhamento em tempo real feito por gente que conhece e feito por gente indicada pelas partes, como acontece na arbitragem. Então, acho que era bem importante revisitar esse tema aqui no Estado do Rio de Janeiro. Outro aspecto a destacar é que é preciso coordenar a regulação entre o contrato e a regulação da agência.
né? Aqui louvar o Estado do Rio de Janeiro, que, ao contrário da União, não cumula função de concedente. Acho uma disfuncionalidade que a NTT seja o poder concedente. Ora, o poder concedente é o executivo, senão você perde uma das principais pilares, que é a imparcialidade. Aqui no Estado, não. O executivo é o executivo, a agência só regula. Então, a agência sempre terá um papel também nesta governança de fazer uma espécie de releitura desse contrato de longo prazo à luz das novas condições econômicas, sociais e políticas, especialmente com uma função importante nas revisões quinquenais. O quinto e último desafio, porque eu sei que já estou passando do meu tempo, mais 2 horas. Olha, e tem jogo do Botafogo também. Eu estou até na dúvida. Se chover muito, é capaz de eu ficar vendo Botafogo e Nova Iguaçu. Melhor ir para o show, né? Quinto e último desafio, gente. E aí eu mencionava que a infraestrutura tem várias dimensões, a logística, mas eu queria tratar aqui de uma dimensão mais concreta e mais do dia a dia, que é a administrativa e social. Notem que uma das reclamações recorrentes do meio jurídico, dos agentes políticos, é a 8666. Né? Isso a gente sabe que não me cabe aqui voltar a falar desse tema, mas, enfim, há uma insatisfação generalizada do gestor público com a Lei 8666. E o que eu queria relembrar, e tive a oportunidade de fazer isso em algumas oportunidades, é que existe alternativa hoje à 8666, que é o regime diferenciado de contratação, que me parece que o Estado do Rio de Janeiro pouco vem utilizando esta potencialidade. Não que isso vai resolver construção de colégio, de penitenciária, no SUS, mas o que se escuta muito, olha, não consigo fazer porque a 8666 impede, não consigo fazer porque... Enfim, e existe um sistema posto, colocado, e que nós aqui no Estado do Rio de Janeiro ainda não testamos, ou pelo menos não testamos com a expansão que deveria. Isso por uma razão que me parece vem sendo um enorme equívoco. Especialmente a mídia vem incorporando a ideia de que RDC é igual a contratação integrada. A contratação integrada é a parte mais polêmica do RDC, não vou entrar aqui no detalhe, mas é aquela forma de execução de uma obra de engenharia em que o particular faz o projeto básico e faz o projeto executivo. Isso vem dando uma celeuma danada. Não quero entrar para dizer se é bom ou ruim, mas o que eu quero dizer é que o RDC, independente da contratação integrada, tem diversas potencialidades e vantagens, na minha opinião, em relação ao 8666. Exemplo, no RDC você pode inverter as fases, primeiro ver a proposta, só vai ver a habilitação do primeiro colocado. A remuneração pode ser variável, o executor da obra, o empreiteiro, pode receber mais ou menos na medida da sua eficiência. Você tem maior competitividade com fase de lances. Você tem uma coisa que, para reduzir despesa corrente, é importantíssima, que é o contrato de eficiência, né? Para redução da despesa corrente de um aeroporto, enfim, de uma infraestrutura administrativa. Enfim, vários benefícios, um cardápio que oferece ao gestor muito mais discricionariedade do que na 8666, e nós não estamos utilizando. Eu passo aqui rapidamente para lembrar tudo que pode ser feito no RDC. Como é que o RDC não é discricionário de utilização, depende de autorização expressa. Mas, olha, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foi a motivação originária, já passou, Copa das Confederações também, Copa do Mundo, obra de infraestrutura, mas ele serve hoje para as ações integrantes do PAC, obras de serviço de engenharia no âmbito do SUS, obras de serviço de engenharia para a reforma de administração dos estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo, ações no âmbito de segurança pública, serviços de engenharia e obras relacionadas à melhoria da mobilidade urbana ou ampliação de estrutura logística, e ainda o build to suit, que é o inciso 9º, é aquela possibilidade do locador encomendar previamente a propriedade. Então, e ainda ações em órgãos, entidades dedicadas à ciência, tecnologia e inovação. Isso aqui é muito menos um alerta, lembrar ao Estado do Rio de Janeiro, né, às autoridades, que é possível utilizar o RDC para esses objetos, e me parece que isso pode agregar um pouco mais de eficiência em relação à nossa tão
Combalida 8666. E, por último, e aqui o último mesmo, lembrar que não adianta falar em infraestrutura, em obra pública, sem investimento em projeto básico e projeto executivo. Obra pública é um tema muito menos jurídico, me perdoe, muito mais da área de engenharia. Você terá uma boa licitação e um bom contrato na medida em que tiver um bom projeto básico, um bom projeto executivo. E hoje o que, lamentavelmente, ocorre em muitos entes da federação é um projeto básico mal feito, subjetivo, vago, impreciso, e um projeto executivo que quem detalha é o próprio empreiteiro, ou seja, você permite que o empreiteiro tenha um absoluto poder de direção técnica da obra, o que leva a jogo de planilha, superfaturamento e outras coisas assim. Então, também em matéria de infraestrutura, se o Estado do Rio de Janeiro quiser avançar, é preciso concentrar recursos, expertise, em técnicos que tenham capacidade de fazer um bom projeto, ou ao menos capacidade de geri-los adequadamente. Anderson, Nathalie, Fernando, Letácio, professor Tuxio, peço desculpas aí se me estendi um pouco no tempo, mas reitero aqui o meu enorme agradecimento e a honra de ter participado dessa data histórica, que é o lançamento da nossa revista eletrônica aqui da Procuradoria. Muito obrigado.